Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa linda aqui, toda em ponto espinho de peixe. Mas na verdade o ponto espinho de peixe ele é uma variação do ponto baixo, né? Que vai formando aqui essa textura. Essa daqui a gente vai trabalhar na vertical. Aqui eu tenho outros vídeos que eu ensino a fazer na horizontal, porém essa aqui é um pouquinho diferente. Espero que vocês assistam aqui a aula, espero que vocês gostem. Não deixe de deixar aqui o joinha, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Então, vamos lá para a nossa aula. Para fazer essa peça, vamos precisar dos seguintes materiais: tesoura, agulha, essa aqui uma 9 milímetros, agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, fita métrica, um feixe imantado, a alça para bolsa e o fio, né? Esse aqui é um resíduo têxtil. Vamos trabalhar nessa peça. O início aqui a gente começa fazendo correntinha dupla. Vocês vão separar aproximadamente uns 60 centímetros do fio do novelo. Não vai cortar nem nada, só simplesmente, ao invés de vocês iniciarem aqui no comecinho, na ponta, vocês vão andar um pouquinho e vai iniciar aqui mais ou menos com 60, 70 centímetros, né? Lá na frente. Eu ia fazer com fio azul, mas eu estou gravando essa aula à noite e o azul não tá ajudando muito, então iria ficar ruim para vocês visualizarem. Então, eu optei em usar esse fio aqui amarelo. Então, a gente vai fazer um Ezinho, assim, passa aqui a agulha por dentro. E aí, a gente já vai fazer dar uma laçadinha e fecha, né? Faz a primeira correntinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa pontinha de cá, né? Aquela pontinha que a gente deixou pra trás. Com auxílio da mão, a gente abraça aqui a agulha e pega a cabeça da agulha, a ponta da agulha, passa lá no fio e fecha. Aí, a gente fez aqui a nossa primeira correntinha. Aí, novamente, a gente passa, né? Vem aqui, ó, traz o fio, abraça a agulha, vem de novo, novamente, pega com a ponta da agulha, traz o fio e fecha. Novamente, abraça a agulha, vem lá de novo, faz a correntinha e fecha. De novo, abraça a agulha, vai lá e fecha. Nós vamos fazer aqui aproximadamente umas 14. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª. Pronto, fiz 14 correntinhas duplas. Então, eu vou conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 14 correntinhas. Vou medir aqui pra vocês verem, porque pode ser que o fio que vocês estejam utilizando seja diferente. Com certeza vai ser desse. Esse aqui é um resíduo têxtil também. Ele tem mais ou menos a mesma espessura do fio azul que eu tava utilizando. Olha, fiquei com aproximadamente quase 17 centímetros aqui, só de correntinha. Então, agora a gente vai subir. A gente sobe agora 2 correntinhas, 1, 2. Esquece aquela perninha, agora a gente vai somente já ir arrematando ela aqui junto, conforme a gente for tecendo pra esconder. Então, subi 2 correntinhas, vou laçar na minha agulha, venho aqui na minha primeira correntinha, né, que foi onde eu terminei aqui, a última correntinha, na verdade. Passo a minha agulha lá dentro, trago o fio, fico aqui com 3 laçadinhas, vou laçar e fechar. Esse aqui é o meio ponto alto. Eu vou voltar fazendo aqui por toda a extensão, tudo em meio ponto alto, até chegar aqui no início. Então, de novo, vou laçar na agulha, venho lá no próximo, faço outro meio ponto alto. E no próximo a mesma coisa, vou laçar na agulha, vou lá e faço outro meio ponto alto. Vou voltar fazendo meio ponto alto aqui até chegar lá no finalzinho. Meio ponto alto.
Esse fio que eu tô utilizando é um resíduo têxtil, não é fio premium, viu, gente? É um fio antigo da Guarani, fios Guarani. Não tô fazendo propaganda nem nada, eu só tô mesmo respondendo, porque eu sei que vocês sempre perguntam qual é o fio que eu utilizei. Ele tá mais pro grosso do que pro fino aqui, não tá fino não. E tem um pouquinho de elasticidade também, um pouquinho de elástico. Pronto, cheguei aqui no final. Então, aqui eu já tenho, mesmo, aí já deu uma aumentadinha. Quando a gente coloca o ponto dentro da correntinha, automaticamente o fio de malha, ele dá uma expandida, né? Então, de quase 17 lá que eu tinha, foi pra 19, ó. Aumentou 2 centímetros aí. Então, aqui, ó, parei aqui na última. Junto com essa aqui, eu vou botar mais 3, que a gente vai fazer aqui a curva, né? Então, eu já parei aqui com uma. Vou botar agora mais um ponto, meio ponto alto aqui dentro. Vou botar mais um, mesmo lugar. E vou colocar mais um. Então, aqui fiquei com 4 meios pontos altos aqui dentro, na pontinha. Que é onde a gente faz a curva, pra gente voltar e chegar lá no início. Por falar nisso, eu vou colocar aqui um marcadorzinho. Esse é muito pequenininho. Aqui onde a gente começou, naquelas duas correntinhas. A gente iniciou aqui, então vou botar um marcadorzinho aqui pra nos ajudar aqui. Então, eu fiz aqui a curva, né, onde eu fiz 4 meios pontos altos aqui dentro da última correntinha. E agora a gente vai voltar fazendo aqui, até chegar aqui novamente, até chegar aqui na outra ponta, meio ponto alto, por toda a extensão aqui. Então, vou laçar, vou lá pro outro alto, no mesmo lugar onde a gente fez o ponto, né, do lado de cá, a gente vai fazer o outro ponto do outro, né, do outro lado, mas no mesmo lugar. Pronto, aqui, né, outro meio ponto alto. Só pra mostrar pra vocês, a gente tá pegando no outro lado, né, a gente fez esse lado, e aí a gente fez a curvinha aqui, e estamos voltando, fazendo meio ponto alto, pegando no mesmo lugar do ponto que a gente fez do lado de cá, mesma coisa. Pronto, cheguei aqui na outra ponta, e aqui nós paramos, né, no último ponto aqui, onde eu tinha feito já aquelas duas correntinhas que a gente subiu, aquelas duas que a gente subiu no início. Vou fazer novamente mais um ponto aqui dentro, junto. Então, agora ficamos com 2 desse lado e 2 do outro lado. Aí, agora a gente vai finalizar aqui. Vou tirar aqui o marcador. Venho com a minha agulha por dentro, saindo aqui pra fora. Lá naquelas duas correntinhas que eu havia feito, puxo meu fio com auxílio aqui da mão pra lá, pra dentro. E agora, eu vou vir aqui. Ó, repara bem, aqui onde a gente passa pra lá, fica com duas perninhas, né? Porque o fio, ele vai dobrado, né? Ele vai assim, ó, fechado. Então, a gente vai ter duas perninhas aqui. Vou fazer de novo, ó. Puxo pra lá. Então, aqui a gente tem duas perninhas. Aí, eu venho com a agulha aqui dentro, né? Aqui dentro. Passo minha agulha por aqui. Pego o fio e trago pra cá. Aí, eu já faço aqui um ponto baixo. Bem aqui no cantinho mesmo. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos por toda aqui a extensão. Então, eu já fiz o meu primeiro aqui, vou no próximo,
faço outro. Vou no seguinte. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Quando eu vou fazer esse ponto baixo para subir laterais de cesto, de bolsa, seja lá do que for, que seja nessa pegada aqui de pegar uma perninha, eu gosto sempre de pegar, ó, olha só, pego essa perninha daqui e venho, pego mais uma perninha daqui, ó, que isso aqui ele deixa bem reforçado o ponto, mais estruturado, digamos assim. Aí vou e fecho. Vou de novo pegar o próximo, que a gente vai trabalhar pegando uma alcinha só, né? Era pra pegar só essa alcinha, mas eu gosto de pegar essa e aqui a de dentro, ó, porque assim, principalmente pra cesto, ele fica mais estruturado, ó. Então, vou voltar fazendo ponto baixo em toda essa volta aqui, ó, pegando, né? Essa perninha daqui, mais essa aqui de dentro. Aí, venho e faço meu ponto baixo. Aí, vou lá no próximo e faço outro ponto baixo. E assim vou fazendo, pego, né, essa perninha de cá, mais a que fica aqui dentro. Então, continuando, passo a minha agulha aqui pegando uma perninha, né? Aí, vai ficando uma perninha pro lado de cá. E a gente vai trabalhando, pegando a perninha de dentro, ó, no ponto baixo, toda no ponto baixo. Essa carreira aqui é toda assim. Eu vou dar continuidade aqui, fazendo esse ponto por toda a volta. Até eu chegar aqui no início. Eu vou botar o marcador agora, porque eu esqueci de colocar. A gente começou aqui. Aqui que eu fiz meu primeiro ponto baixo. Então, vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Vou continuar fazendo, dar uma volta todinha aqui, ó, fazendo tudo que eu fiz aqui na lateral, vou fazer aqui na curva também. Tudo que eu fiz aqui na lateral, faço aqui na curva. Venho até chegar aqui. Quando eu estiver chegando aqui no marcadorzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, o marcador estava aqui, acabei de tirar ele. Então, eu venho aqui com a agulha, passo minha agulha por aqui. Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Quando a gente iniciou, a gente fez ele, ficou um pouquinho deitado, porque ele vai deitando conforme você vai puxando o fio. Venho com o auxílio aqui da mão, trago ele pra cá, puxo, dou um ajustado nele, pra que ele fique mais ou menos do tamanho dos outros pontos. Vou vir com a agulha aqui dentro dele, desse pontinho aqui baixo, e passo ele aqui também na agulha. Venho com o fio do novelo e puxo, fazendo aqui um ponto baixo centrado. Então, fiz ele um dentro do outro. Vou fazer de novo com vocês. Terminou aqui, né? O marcador tava aqui, eu tirei antes, tava aqui o marcadorzinho. Então, eu venho aqui por dentro, com a agulha de dentro pra fora, puxo o fiozinho com o auxílio da mão, lá pra dentro. Feito isso, venho dentro do Vzinho aqui do ponto. O ponto baixo, ele tem tipo um Vzinho, né? Onde a gente trabalha dentro quando é ponto centrado. Então, eu venho aqui nele. Ele tá aqui, esse pequenininho. Passo a agulha. Com a ajuda dos dedos aqui da mão, passo por dentro do fio, de onde eu vim aqui e entrei, né? E venho agora e passo o fio do novelo por dentro. Aí, assim, eu já vou fazendo o meu ponto baixo. Pra gente seguir aqui pra próxima carreira. Vou marcar de novo. Então, fiz aqui, basicamente, esse ponto, a gente vai trabalhar um ponto baixo centrado, sempre vai ter ele, né? E a gente fecha em dois pontos baixos centrados alongados. Então, por exemplo, fiz aqui um ponto baixo. Aí, aqui a gente tem 1, 2, tá vendo o seguinte? Esse e esse. Então, a gente, ao invés de trabalhar pegando aqui nessa parte de cima, a gente não vai. A gente vai pegar aqui dentro, né? Aqui no centro dele. Por isso que chama ponto baixo centrado. Porque ele é o ponto baixo e a gente vai trabalhar no centro dele.
Então, a gente faz como se fosse uma diminuição. É mais uma diminuição falsa, digamos assim. Porque se for diminuição, a gente diminui e vai fechando. E aqui não é o caso, aqui a gente não fecha, né? A gente vai diminuindo, mas ao mesmo tempo que a gente diminui, a gente coloca aumento. Então, por exemplo, não aumento, mas a gente faz um ponto no mesmo lugar onde a gente diminui. Então, basicamente, acaba aqui não diminuindo. É só uma jogada mesmo para fazer a trama. Então, aqui a gente vem aqui no próximo ponto, puxa, fica com 2 laçadinhas, vai no próximo centro do próximo ponto, puxa, fica com 2 laçadinhas. Com 3 agora, né? Eu já tinha da agulha e mais desses 2 pontos. O ideal é que vocês puxem de uma forma que o ponto ele fique bem soltinho, para não ficar apertado, senão a peça começa a entortar toda. Então, vocês puxem, né? Eleva o ponto, deixa ele dar uma altura assim. É como se fosse um ponto alongado, né? Um ponto baixo alongado, né? Só que aqui a gente fecha esses 3 juntos, ó. Fechamos tudo junto. Tá vendo? É como se fosse uma diminuição. Só que aqui na próxima, a gente trabalha um ponto baixo. Normalmente. Levo a agulha no alto pro ponto ficar esticadinho, né? Alongado, vem e fecha. Aí, no próximo, a gente vai fazer a mesma coisa. Pega esse centrado, esse outro. Então, vou lá. Vem aqui dentro dele, puxa, fica na agulha, dá uma esticadinha, deixa ele bem longo. Vou no próximo, faço a mesma coisa. Vou laçar e fechar. Essa primeira carreira, ela não era muito bagunçada, a gente quase que não entende nada, mas continua fazendo. Não se apega ao que tá ficando, que não é agora que a gente vê o efeito do ponto. A gente vai ver isso a partir da segunda e da terceira carreira. Então, nessa primeira, realmente é um emaranhado de fios aqui, você não consegue nem ver direito, né? Mas vai fazendo, do jeitinho que eu tô ensinando que vai dar certo. Então, ó, fechei aqui os 3 juntos, vou vir nessa próxima alcinha aqui, tá vendo? Lembrando, gente, que essa carreira é a única que a gente vai fazer dessa forma que eu tô fazendo, de pegar nessa alcinha, porque aí na próxima, da terceira carreira em diante, aí já muda completamente. Então, só nessa que a gente vai ainda pegar, intercalando ponto baixo aqui dentro, com, né, 2 pontos alongados, centrados e fechados juntos. Então, aqui, como eu acabei de fazer 2 pontos centrados, alongados, fechados juntos, eu vou fazer um ponto baixo aqui, nesse intervalo aqui. Como eu falei, eleva a agulha pro ponto ficar esticadinho. Aí, vou de novo fazer 2 pontos baixos, alongados, fechados juntos. Então, 2 pontos baixos centrados, alongados, fechados juntos. Vou lá dentro do ponto, alongo o fio, vou no próximo, puxo e alongo o fio. Aí, vou laçar e fechar junto, tá vendo? Então, eu tô fechando esses 2 pontos juntos. Aí, vou aqui no próximo espaço, né? Nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto baixo. Vou agora, de novo, fazer 2 pontos baixos centrados, alongados, fechados juntos. Então, vou lá de novo, trago meu fio, alongo, vou no próximo, lá no centro do ponto, alongo e vou laçar aqui e fechar todo mundo. Aí, aqui, né, no próximo, faço um ponto baixo normal. E vou novamente, vou fazer a mesma coisa, vou repetir esses dois pontos baixos centrados alongados, fechados juntos. Então, vou de novo no próximo, alongo, vou no próximo, alongo. E vou laçar e fechar eles juntos. Aí, o próximo eu faço um ponto baixo normal. Né? Fiz o ponto baixo normal. E no próximo, mesma coisa. Vou lá, né? Dentro do ponto centrado, que é aqui dentro do ponto, no centro do pontinho, ó. É como se fosse um Vzinho aqui. Então, a gente vai lá dentro. Faz o primeiro, né? Puxa aqui, alonga o fio. Vai de novo dentro do outro, puxa e alonga. Aí, vai laçar e fechar eles. Aí, vai vir no próximo, faz um ponto baixo. Novamente, vai lá, puxa, alonga,
Vai no próximo aqui, puxa, alonga. Sempre se atenta pra ver se de fato ele ficou dentro mesmo, porque aqui tem um macetezinho. Às vezes a agulha, ela escorrega e cai só pra um lado, mas o ideal é que ele fique dentro mesmo. Aqui, a agulha, ela tem que passar por dentro desse Vzinho que tá lá dentro, ó. Pra você certificar que tá correto, você pode olhar por dentro e ver se você deixou, né, o Vzinho aberto, tá vendo? Você tem que passar por dentro dele. Então, vamos lá. Já alonguei aqui o meu primeiro, vou alongar aqui o meu segundo e vou laçar e fechar. O próximo eu faço baixo normal. Aqui no cantinho é a mesma coisa, não muda nada. A gente vem, faz o baixo centrado alongado, o próximo baixo centrado alongado. Laçou, fechou o próximo, ponto baixo. E eu vou continuar fazendo aqui. Eu vou continuar fazendo até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque aqui já muda, a terceira carreira já é um pouco diferente. Então, gente, fui, né, andei aqui toda a lateral, da mesma forma que eu fiz do outro lado. E chegando aqui antes do meu marcador, ainda me restaram 2 pontos baixos, ó. Este e esse. Então, eu parei aqui pra vocês verem o que a gente faz aqui. Então, já fiz aqui o meu ponto, né, baixo normal, né, no espaço, mas aí eu venho aqui dentro do próximo, me restaram 2, que são 2 mesmo que eu vou precisar fechar. Então, vou lá, puxo ele, alongo, vou no próximo e alongo, vou laçar e fechar. Pronto, aí eu terminei aqui, né, aqui nesse espaço, eu não faço nada nesse ponto, que isso aqui é o elo, né, não é espaço onde é pra fazer ponto, nesse cantinho aqui. Então, aqui a gente já vai mudar um pouquinho. O que a gente faz agora? Agora, a gente vai tirar aqui o marcador. Vou vir aqui, passo minha agulha por aqui. Vou trazer o fiozinho pra lá, com a ajuda da mão, né? Vou passar pra lá. Aí, eu vou vir aqui dentro desse ponto baixo, centrado, passo minha agulha, passo a agulha por dentro aqui da ponta do fio, vou dar uma ajustada pra ele não ficar frouxo. E vou fechar ele fazendo um ponto baixo, centrado. Que ele tá dentro dele aqui. Então, o que eu faço agora? Agora, nessa terceira carreira, muda um pouquinho. A partir dessa terceira carreira, a gente vai fazer tudo igual até da altura aqui da bolsa, do tamanho que a gente quer. Então, aqui, vou colocar o marcador também de qualquer forma, né? Pra gente saber que é aqui que a gente fez o primeiro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar o ponto baixo alongado sempre em cima aqui do baixo centrado, é onde a gente vai trabalhar. E onde a gente fez aquele ponto baixo pra separar os 2 pontos onde eu fechava junto. Lembra que eu fui fazendo 2 pontos, né? E fechando junto, aí fazia um ponto baixo, 2 pontos fechados juntos, aí um ponto baixo. Então a gente vai trabalhar agora, né? Ponto baixo centrado, alongado, nesse onde a gente tá. Todo o início a gente vai começar fazendo ele aqui. Aí a gente esquece aqui os 2 pontos baixos fechados juntos, a gente não faz nada nele, e vem aqui pro próximo ponto baixo, onde a gente fez, e a gente vai trabalhar ele alongado, que é aqui embaixo, né? A gente vem aqui na parte de baixo dele, a gente vai trabalhar sempre embaixo, então por isso que chama ponto baixo alongado. E ele é onde ele dá aquela textura lá da espinha de peixe. Então, aqui, ó, vamos lá. Pra iniciar aqui, eu venho aqui embaixo, venho com a minha agulha aqui embaixo dele, bem aqui, ó, dentro. Vou deixar a agulha aqui. Venho aqui dentro dele, puxo meu fio, vou levantar minha agulha, né, pra alongar ele, né, repare que eu tenho que elevar o ponto pra ele ficar alongado, da altura que a gente quer aqui. Então, aqui eu já tenho 2 laçadas na agulha. Aí, eu vou no próximo aqui, embaixo desse ponto baixo, onde a gente vai pegar também aqui, ó, vou enfiar a agulha aqui, e vou pegar a linha lá do novelo e vou ficar com 3. Repare que agora eu estou com 3. 1, 2, 3. Vou laçar e vou fechar. É como se eu estivesse fazendo aqueles 2 pontos baixos fechados juntos. É a mesma coisa, só que aqui a gente vai pulando. Então, agora,
lembra que aqui a gente tinha aquele ponto baixo, né? Que a gente fazia aquele ponto baixo de separação dos pontos alongados fechados juntos. Então, aqui dentro dele, eu vou fazer um ponto baixo, normalmente. Ó, fiz um ponto baixo, normal, e fiz o ponto, né, aquelas 3 perninhas fechadas juntas. Aí, o que que eu faço agora? Venho de novo, no mesmo lugar que eu fiz, né, que eu peguei antes de fechar esse aqui. Lembra que eu passei a agulha aqui? Então, eu venho de novo aqui dentro, puxo, vou levar, vou alongar ele, já tô com 2. Aí, vou de novo no próximo ponto baixo. Lembra que eu falei que eu ia trabalhar embaixo dele? A gente trabalha sempre aqui embaixo, que é pra alongar. Venho aqui embaixo dele, pego o fio, vou alongar. Tô com 3 agora, ó. Aí, vou laçar e fechar os 3. E nunca esquecer de fazer o ponto baixo centrado em cima desse aqui, porque esse aqui, na verdade, se a gente esquece de fazer esse ponto aqui, aí já bagunça tudo. A gente não vai conseguir fazer o desenho, né, pra dar esse efeito aí da espinha do peixe. Então, é necessário que depois que vocês fecharem esses 2 pontos alongados aqui, tem que sempre fazer esse pontinho baixo aqui de novo. Então, a gente, é como se fosse, por isso que parece uma diminuição, mas não é, porque aqui a gente, como fecha esses 2 juntos, parece que tá diminuindo, mas ao mesmo tempo não tá, porque a gente tem que ir no mesmo lugar que fazer outro ponto, né? A gente tem que fazer esse ponto aqui. Então, eu fechei lá, venho aqui em cima dele e faço um baixo centrado, um dentro do outro. Aí, ele fica dentro do ponto, tá vendo, ó? Só apertar mais um pouquinho, que ficou um pouco frouxo. Aí, eu venho aqui e faço ele. Pronto. E aí, vou novamente, de novo, dentro, né? Não pode também, depois que fazer aqui, esquecer e continuar. A gente tem que voltar aqui, no mesmo lugar onde a gente fez, passou a agulha. Puxa o fio, deixa ele no alto, né? Estica ele, alonga ele. E vem novamente pegar aqui, ó, o próximo. Qual é o próximo? Este, tá vendo? A gente vai trabalhar embaixo dele, ó. Ao invés de vir aqui em cima, a gente vai trabalhar embaixo. Então, vem aqui, embaixo dele, puxo, né? Fico com 3, vou laçar e fechar 3. Aí, o que que eu faço? Venho de novo aqui e faço o pontinho baixo centrado, que é aquele ponto que eu falei que a gente tem que sempre fazer, senão dá erro. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. O que vai permitir que dê esse efeito, né? Esse efeito de trama, né? Parece uma trança. É o ponto baixo centrado. É dentro dele que a gente vai trabalhar, sempre pegando embaixo. Aí, ele dá esse efeito aqui. Essa parte aqui. Ó, o responsável por esse efeito, né, do Vzinho aqui, é esse ponto baixo centrado, que a gente vai sempre pegando ele embaixo, pegando embaixo dele, até da altura aqui que a gente vai precisar, entendeu? Sempre a gente estaremos trabalhando sempre aqui, ó, sempre embaixo. Aí, depois que a gente vem, bota outro em cima, a gente vem e pega embaixo dele, e assim vai, até ele dar esse efeito aqui. Então, é por isso que é importante não esquecer, né, de fazer ele no meio, ó, que depois no final ele fica assim. Então, vamos lá. Essa volta aqui eu vou terminar com vocês. Ó, pronto, né? Já fiz ele aqui no meio. Aí, eu vou de novo aqui embaixo, né? Deixo ele alongado, alongo o ponto, como eu tava fazendo. Alongou, vem no próximo aqui, olha só, aqui embaixo do ponto baixo. E fecha. Aí, não esquece de fazer ele, que é o que eu falei, ó, tem que sempre fazer ele, o baixo centrado. E de novo, vai no mesmo lugar, né? Estica ele, alonga, vem no próximo e fecha. Não esquece de fazer ele aqui, ó, ele tá escondidinho aqui, vem e faz o ponto baixo centrado. Ó, já começa, né, a formar aqui a trama da espinha de peixe. Então, continuo, venho aqui de novo, vou lá no próximo, embaixo do próximo ponto baixo, que é esse aqui, embaixo dele, alongo, fico com os 3 laços e fecho. Aí, vou em cima dele de novo. Então, assim, basicamente, a gente trabalha
o mesmo ponto 2 vezes, porque a gente pega um lado de cá, depois a gente tem que pegar e fazer o lado de lá já indo pro próximo ponto. Então, venho de novo. Na verdade, a gente trabalha basicamente quase 3 vezes, né? Porque a gente tem que fazer o lado de cá, depois tem que fazer ele centrado, depois fazer o lado de lá. Então, a gente fica, só pra lembrar, a gente fica basicamente sempre nessa mesma carreira, fazendo 3 vezes, né? Fazendo esse movimento por 3 vezes. Aí, agora, venho de novo aqui embaixo, alonga a linha, né? O fio, o ponto. Aí, já vou vir aqui no próximo, ó. Já tô virando aqui no canto. Puxo de cá, automaticamente a agulha vai pra lá, né? Laço, fecho. Aí, vem aqui e já faço ponto centrado. E vou de novo aqui, ainda nessa mesma fileira, pegar o ponto pra alongar pra fazer pro lado de cá agora. Então, venho, pego um, aí vou vir aqui no próximo, ó. Laço e fecho. Aí, faço ele aqui. Centrado. Vou novamente aqui ainda nessa fileira pra fazer o outro lado, pra ir pro próximo ponto. Puxo. E aí, né, vem aqui de novo nesse e alongo os 3 e fecho. Então, resumindo, sempre na mesma fileira, praticamente a gente trabalha 3 vezes, né? Que é um lado, depois o ponto centrado e depois o outro lado. E isso até acabar aqui a bolsa. Agora, o centrado. E agora o outro lado e seguir para o próximo ponto, que aí já vou ter que ir lá pro outro ponto para fazer um ponto alongado. Aí, de novo, ponto baixo centrado, mesmo lugar aqui. No mesmo lugar aqui ainda desse lado para fazer o outro lado. Alonga, vem já no próximo. E faz. E aí, novamente, ponto baixo centrado. Alongado, aí vem pro próximo aqui. E fecha. Mesma coisa. Faz aqui o baixo centrado. Lembra que não pode esquecer, porque se esquecer tem que voltar tudo e desmanchar. Se esquecer qualquer pontinho desse baixo centrado, já bagunça a trama. E a gente tem que voltar e fazer. Eu fiz isso na outra bolsa, na primeira bolsa de teste que eu fiz. Desmanchei várias vezes porque eu esquecia de botar esse ponto baixo centrado. Eu tinha que voltar a carreira, desmanchar e fazer de novo. Venho de novo no mesmo lugar, alongo o ponto, já vai no próximo, alongo o ponto e fecha. Vem aqui, ainda nesse aqui, faz o centrado, fecha. Vem na mesma fileira ainda aqui, puxa. Vai lá no próximo para fazer o ponto alongado. Alonga, fecha. Vem nele aqui, faz o centrado. Estamos chegando novamente aqui no final da carreira. Parei aqui no ponto baixo centrado, mas eu tenho que finalizar o lado de cá. Então, eu venho com a agulha aqui. Aqui dentro, puxo, alongo. E aí, eu vou vir pra cá, ó. Embaixo aqui. Vou fazer ele aqui, ó, embaixo aqui do nosso ponto onde a gente iniciou. Então, ó, de lá já vou vir pra cá. Puxo ele aqui e vou fechar. Pronto. Dessa forma. Ó, tá vendo? Então, ele ficou bem aqui no cantinho. Vou fazer de novo pra vocês entenderem, ó. Né? Vim fazendo, né, meu ponto alongado. Mas aí, quando eu chego aqui, eu tenho que fazer o ponto baixo centrado, né? Onde eu parei aqui nesse, faço o baixo centrado. E depois disso, eu tenho que fazer o outro lado, que é o lado de cá, né? É um Vzinho, né? A gente vai fazer na trama. Então, aqui eu tenho que vir aqui, no mesmo lugar. E vou ter que fechar, como aqui onde a gente fez aqueles 2 pontos fechados juntos. Então, não é aqui que eu trabalho, eu tenho que trabalhar aqui no ponto baixo. Então, eu venho aqui embaixo dele, puxo e vou lá, alongo e fecho. Agora, depois disso, a gente tira aqui o marcadorzinho. E a gente vai começar de novo a próxima volta. Só que pra isso,
eu tenho que continuar fazendo, né, o que falta fazer aqui, fazer o centrado, o baixo centrado, mas eu não posso fazer isso porque eu tô aqui no final, tô aqui na emenda, então eu vou vir aqui, quer dizer, não posso fazer diretamente nele, mas posso fazer dessa forma que eu vou fazer agora. Eu puxo o fio pra lá, venho aqui dentro dele, né, passei a agulha dentro dele. Peraí, que ele tá escorregando. Passo aqui minha agulha por dentro, dou uma ajustada, aí venho e fecho ele. Pronto, aí já fiz o meu ponto baixo centrado, que é pra já começar a nossa próxima carreira. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui o ponto, né? Puxei, mas eu não fechei ele. Agora sim, eu fiz o baixo centrado. Já tô com o meu ponto baixo pra iniciar a próxima volta. Deixa eu botar aqui o marcadorzinho. Então, o que que eu faço aqui? Venho embaixo dele mesmo. Dele mesmo não, digo no ponto de baixo, nesse daqui, ó. Vamos alongar, né? Puxo, alongo. Já tô começando a próxima carreira, a quarta já. Na verdade, assim, a quarta porque é a contada dessa carreira de ponto baixo, mas a carreira de espinha de peixe é a terceira. Mas, de qualquer forma, eu prefiro contar como quarta carreira. Então, venho aqui, aí vou agora embaixo desse aqui, ó, do centrado, puxo, fico com 3 laços, fecho. E aí, faço aquele ponto baixo centrado aqui. Vamos pro próximo, mas ainda, como eu disse, aqui ainda nessa carreira, a gente ainda vem de novo aqui. São 3 vezes que a gente faz isso. Vem aqui nele, fico com 2 alcinhas, vou lá no próximo e fecho o ponto alongado. Aí, não esqueço de fazer, né, de novo, ainda nessa fileira, eu venho e faço o ponto baixo centrado. E, ainda nessa fileira, vou fazer o outro lado já puxando para o próximo ponto. Então, venho aqui, laço, fico com 1, 2, venho no próximo aqui, puxo mais uma perna alongada, fico com 3 e fecho. Aí, venho ainda, né, já nessa fileira, faço o baixo centrado e vou fazer agora o outro lado. Então, resumindo, em cada fileira que você tiver, né, do ponto baixo centrado, a gente basicamente trabalha 3 vezes, porque o que que a gente faz? A gente faz nela mesmo, faz um lado, né, da espinha de peixe, depois a gente faz o ponto baixo centrado, que é aquele pontinho que fica escondidinho, né, depois ele acaba ficando um pouco escondido, e depois tem que fazer o outro lado, né, que a espinha de peixe, ela é assim, ela é um V. Então, eu faço esse lado, o ponto centrado e depois o outro lado. Aí, venho no mesmo lugar aqui, já puxo, fico já com 2 alcinhas e vou vir já no próximo. Baixo do ponto baixo centrado daqui do próximo ponto baixo centrado. Puxo, estico, aí já venho, laço e fecho. Quando eu faço esse movimento, o ponto meio que deita aqui em cima do ponto baixo centrado. Tem que ficar atento para vocês enxergarem ele aqui. E não esquecer de fazer o ponto baixo centrado aqui, senão, como eu falei, tem que desmanchar tudo. Se esquecer esse pontinho. Então, não pode esquecer jamais de fazer o pontinho baixo centrado que vai aqui dentro. Então, é basicamente isso, pessoal. Vocês vão fazer aí a altura que vocês quiserem da bolsa de vocês. Nessa bolsa aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz umas 15 carreiras, ó. 15 até aqui, né? Na verdade, eu fiz 15 carreiras, porque aqui na alça a gente faz no final. Então, eu fiz com 15 carreiras. Essa daqui, ela ficou, ó, daqui pra cá, com 19 centímetros de altura. Mas aqui da alça, ela ficou com 21 centímetros. E de largura, com 29, quase 30 centímetros. Quase 30 centímetros. 29 centímetros por 21. Então, lá eu fiz umas 15 carreiras. Eu vou continuar fazendo aqui as minhas, aproximadamente isso também. Voltem o vídeo quantas vezes for necessário para vocês, né, fazer com calma, para entender o ponto. Não é difícil, inicialmente parece uma coisa muito difícil, mas não é. Depois que o cérebro da gente capta, vai embora, vai por mim, é sério mesmo. Eu também tive dificuldade de aprender esse ponto e depois que eu aprendi, fui embora. Então, eu vou continuar fazendo a minha aqui e retorno com vocês.
Bem, pessoal, eu terminei aqui a minha bolsa. Na verdade, eu gostaria de ter subido um pouquinho mais aqui na altura, mas o fio está acabando, então vou ter que parar aqui pra só mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Fiz aqui 10 carreiras. Ela ficou com aproximadamente 15 centímetros de altura por 22 de largura. Então, agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço aqui aquela parte de cima, né, da alça. Ela dá pra ser usada como uma bolsa transversal, fica bem legal também. Enfim, e uma bolsinha de mão também, se quiser. Mas a intenção aqui desse vídeo é mostrar pra vocês que há possibilidades, né, dentro desse ponto. Vocês podem fazer ela um pouco maior. Então, agora a gente vai fazer aqui a parte das alças. Eu separei aqui 10 pontos, né, daqui pra cá e coloquei os marcadores. E 10 pontos aqui também. Então, a gente vai andar, né, na verdade, até aqui. Aí, a gente faz a alça, depois continua andando até aqui, faz a alça e assim vai. Então, vamos fazer a parte das alças agora. Então, finalizei aqui minha última carreira, né? Vou refazer aqui esse ponto pra mostrar pra vocês. Fiz aqui o ponto normal que eu tava fazendo. Daí, quando eu chego aqui, eu venho, passo minha agulha por dentro, né? Saio por fora, puxo lá o fio pra dentro. Já venho aqui dentro daquele pontinho baixo centrado que tem aqui. Passo minha agulha por dentro, né? Esse aqui a gente fez em todas as carreiras. E aqui já vou fechar ele com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo não, digo ponto centrado novamente. Aí, já venho aqui, fecho ele, faço, né, termino aqui de fazer o ponto baixo centrado. E vou continuar fazendo aqui o ponto normalmente até chegar aqui na parte da alça. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Né, continuo da mesma forma, venho aqui embaixo, introduzo a minha agulha aqui. Faço o ponto alongado, aí venho no próximo, mesma coisa, introduzo a minha agulha, faço ponto alongado, fico com 3 laços, fecho as 3. Aí, aqui vou fazer o ponto baixo centrado. E vou fazer a mesma coisa, continuo. Venho aqui embaixo, faço o ponto baixo alongado, ou digo, ponto baixo alongado, isso mesmo. Aí, venho embaixo do próximo aqui, faço ele alongado também. Venho e fecho os 3. E aqui onde tá o marcador, eu iria fazer aquele ponto baixo centrado, continuo, faço ele também. Baixo o centrado, tiro aqui o marcadorzinho, fecho. E aqui a gente vai começar a fazer a primeira alça. Então, aqui eu vou contar 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, vou vir aqui onde eu botei o outro marcador. E vou fazer, né, um ponto baixo. Já vou fazer aqui dentro desse ponto. Então, vem aqui. Faço um ponto baixo, centrado. E agora, eu continuo fazendo o ponto espinha de peixe normalmente, né? Pego aqui embaixo dele, uma alça, né, alongo. Venho aqui no próximo. Alongo e fecho. Aí, vou fazer o ponto baixo centrado aqui, naquele onde tem que fazer sempre. E vou fazer normalmente o ponto. Vou novamente aqui embaixo, pego o ponto, alongo, vou aqui pro próximo, pego o ponto, alongo e fecho. Aí, venho aqui nele, faço o ponto baixo centrado, normalmente. E vou continuar fazendo até chegar aqui no próximo marcador. Então, venho aqui embaixo, pego ele, alongo, vou aqui no próximo, pego ele, alongo e fecho todo mundo. Venho aqui no baixo centrado, faço ele e continuo. Pego aqui embaixo, faço o alongado, venho no próximo, pego ele, laço e fecho. Aí, venho aqui e faço. Agora, eu tinha uma emenda aqui, eu cortei, mas vou continuar fazendo. Venho aqui, puxo esse fio. E vou fazer o meu ponto baixo aqui. Então, era pra fazer essa outra alça aqui, mas pra não fazer aqui, se eu fizer aqui onde eu tô, começar a contar as correntinhas, ele vai ficar muito longe, né? Então, eu vou começar o outro ponto baixo aqui alongado e vou já fechar ele. Aí, aqui, eu já posso fazer,
né? Vou tirar aqui. Já posso começar aqui a fazendo a outra alça. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, vou lá pro próximo marcador pra gente fazer, né, a outra, né, fechar aqui a ponta da alça. Então, venho aqui em cima desse, fecho o ponto baixo normal, né, centrado. Aqui ele tá bem rente já com o outro, vai dar uma olhadinha. O importante é que vocês consigam deixar essas duas alcinhas emparelhadas uma com a outra, né? Que elas fiquem, né, onde começa e onde termina, bem próximo. Às vezes pode calhar de não ficar exatamente no mesmo ponto, porque às vezes, a depender do ponto, um pontinho tá maior que o outro e tudo mais, aí pode ser que ande um pouco ou fique um pouquinho antes. Então, fiz aqui, aí eu vou continuar fazendo até eu chegar aqui no nosso final aqui da carreira. Então, faço aqui de novo baixo alongado, vou pro próximo e fecho. E vou continuar fazendo até chegar aqui onde a gente termina a volta. Aí, vou de novo, faço ponto baixo centrado, venho embaixo dele aqui, faço alongado, alongado, fecho. Aqui no meio eu faço centrado. E agora a gente vai chegar aqui na emenda. Então, venho aqui, faço alongado, venho aqui dentro de onde a gente começou, puxo e fecho ele. E agora a gente vai, de novo, começar a próxima carreira. Então, eu venho, passo minha agulha de dentro pra fora, trago o fio, vou deixar ele mais curtinho. Feito isso, venho aqui no meio do ponto baixo, né, centrado, e já vou fechar ele aqui. Vou ajustado pra ele não ficar muito frouxo, e já fecho ele. Aí, vou fazer o ponto baixo normal centrado. E vou dar mais uma volta agora pegando, né, na parte aqui da alça. A gente continua no mesmo ponto, continua fazendo tudo igual, só vai mudar aqui na parte da alça. Então, venho, né, aqui no de baixo, faço o ponto baixo alongado. Vou no próximo, faço o ponto baixo alongado e vou fechar. Aqui no meio, ponto baixo centrado. Aqui no próximo, ponto baixo alongado. E venho aqui nesse, embaixo desse, faço ponto baixo alongado e vou fechar. Ó, normalmente. Aí, agora eu vou trabalhar na alça, né? Então, venho aqui na primeira correntinha, vou fazer ponto baixo normal. A gente vai contornar aqui as 10 correntinhas com ponto baixo normal. Ponto baixo normal, dentro de cada correntinha aqui de base, né, da alça. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, continuar fazendo ponto espinha de peixe, né, normalmente. Venho aqui nesse embaixo, desse aqui, né, aqui embaixo, puxo. Vou aqui embaixo desse. Laço e fecho. Ops, espera aí. Então, terminei aqui de fazer os pontos baixos dentro das correntinhas. Aí, nesse aqui, eu faço um ponto baixo centrado. Porque ele dá continuidade aqui na correntinha, senão ele ia ficar um buraco aqui. E aí, agora eu pego embaixo dele, vou pro próximo, laço e fecho todo mundo. Agora, eu vou fazer o próximo. Venho aqui embaixo. Ops, faço ele aqui no meio, na verdade. Venho embaixo dele. Vou no próximo. Laço, fecho todo mundo. Venho aqui no meio, né, do baixo centrado, faço ele. Venho aqui embaixo, vou no próximo, alongado e fecho os 3 aqui. Faço de novo o ponto baixo centrado.
Venho fazer o alongado de novo, pego aqui a primeira alça alongada, depois venho aqui embaixo dele e fecho. Faço aqui o ponto baixo centrado. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um ponto baixo dentro de cada correntinha aqui de base. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer um alongado aqui. E vou fechar ele. Aí, agora que eu venho nas correntinhas. Aí, eu vou fazer uma correntinha de um ponto baixo em cada correntinha aqui de base. Pronto, cheguei aqui no final, né, da alça. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho aqui embaixo. Ponto baixo alongado. Venho aqui embaixo do outro ponto e aí vou pro próximo. Aqui já faço o ponto baixo normal centrado. Venho aqui embaixo o alongado, outro alongado e fecho. E aqui já estou chegando novamente no final aqui da carreira. Então, faço aqui o ponto baixo normal, né? Centrado, digo. Aí, pego aqui embaixo, faço alongado e venho aqui no último e faço alongado e fecho. Aqui a gente já termina, né, basicamente aqui as alças da nossa bolsinha. E aqui já pode cortar o fio e arrematar. Então, aqui a gente corta o fio. Vou puxar. E agora a gente vai fazer aqui, né, o fechamento aqui, o arremate. Venho aqui naquele ponto, ó. Esse aqui é meu último ponto baixo centrado. Então, eu vou vir aqui por aqui. E vou entrar novamente aqui, ó. Eu saí de lá, né? Passei, abracei ele aqui e vou entrar novamente aqui. Voltar de onde eu vim, que é pra fazer esse ponto aqui, ó. Aí, aqui eu vou fazer os arremates. Vou esconder aqui o excesso desse fio. Pronto, pessoal, terminei aqui os arremates, né? Ela ficou bem bonitinha, ficou pequena, como eu disse. Esse aqui é um modelo menor, mas vocês podem fazer maior. É só aumentar a quantidade de correntinhas aqui na hora que for fazer. E fazer da mesma maneira que eu fiz essa, aumentando só a quantidade de correntinhas. Não tem segredo, não. O fecho imantado é só costurar ele. Vem aqui dentro da bolsa. Centraliza ele direitinho e costura um, né, de um lado e o outro do outro. Eu coloquei essa alça aqui transversal. Não coloquei as argolas, porque eu estou sem argola aqui. Já encomendei, tá pra chegar. Mas pode ser colocado assim também, de qualquer forma, porque esse daqui, o mosquetão, ele é bem flexível. Pode usar só, né, como bolsinha de mão, pode usar como bolsinha transversal. Aí fica ao critério de vocês.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não deixa de deixar aqui o joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo. Pode deixar aí o que vocês acharam nos comentários. Pode me dar sugestões para fazer os próximos vídeos. E um abraço para você que ficou até aqui e até mais.